Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de português. E para essa aula de português, nós vamos falar sobre concordância verbal. Concordância? Nós já ouvimos falar sobre isso. Mas sobre concordância verbal ainda não. Esse conteúdo, ele faz parte da apostila e está entre as páginas 90 a 94. Depois que vocês terminarem de assistir a essa videoaula, vocês vão realizar a leitura das páginas da apostila, certo? Então vamos lá. Antes de iniciar a falar sobre concordância verbal, nós vamos relembrar o que é uma concordância. Afinal, sobre isso nós já aprendemos. Então, concordância nada mais é do que quando um substantivo ele concorda com o restante da frase. Então, por exemplo, o substantivo ele deve concordar em gênero, número, com o adjetivo, com o pronome, com o artigo. Então, se o substantivo estiver no plural, tudo que vai qualificar ou se relacionar a esse substantivo também deve estar no plural. Se o substantivo estiver no feminino, tudo que qualifica ou que se relaciona com esse substantivo também deve estar no feminino. O nome desta concordância é concordância nominal. Por exemplo, o menino tímido, o menino tímido. Então, o substantivo aqui é menino, o artigo o adjetivo tímido, tudo no singular e no masculino. Agora aqui, observem que o substantivo mudou para feminino. Então, eu tenho a menina tímida. Então, toda a frase se alterou para ter uma concordância com o substantivo, uma concordância nominal. Aí eu tenho agora uma alteração. Os meninos tímidos. Por que ocorreu essa alteração? Porque o substantivo meninos passou para o plural. Então, ela ainda permanece no masculino, mas agora no plural. O número ficou diferente. Então, os meninos tímidos. Toda a frase se alterou para concordar com o substantivo. E o mesmo aconteceu no caso do feminino. As meninas tímidas. Então, houve uma alteração em todas as frases para elas terem uma concordância nominal. Portanto, os elementos nominal da frase, elas determinam a concordância em número e pessoa com o verbo. Então, quando a frase, os elementos nominais desta frase estão concordando, né, estão combinando com o número, plural ou singular, e a pessoa, quem é, né? O adjetivo lá se trata de quem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando há esta concordância, ela é chamada de concordância verbal, certo? Quando tem um verbo na frase e esse verbo está concordando com todo o restante, é uma concordância verbal. Olhem esse exemplo. O menino tímido caiu na risada. O verbo aqui caiu. Percebam que o verbo está no singular. O menino tímido caiu na risada. É uma concordância verbal. Quando eu passo essa frase para o plural, o verbo também vai se alterar. Os meninos tímidos caíram na risada. Eles caíram. E aqui seria ele caiu. Então, mudou aí a pessoa do verbo.
Uma concordância verbal, então, acontece quando o verbo concorda em número, ou seja, se está no singular ou plural, e pessoa, é primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu, tu ou ele no singular. Nós, vós ou eles no plural. Ele concordando com o termo, nós temos a concordância verbal. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Primeira pessoa do singular. Eu pratico. O verbo é praticar. Então, nós vamos conjugar o verbo praticar. Primeira pessoa do singular. Eu pratico. Segunda pessoa do singular. Tu praticas. Terceira pessoa do singular. Ele pratica. Então, aqui eu tenho todo o singular. Primeira, segunda, terceira pessoa. Agora, vamos ver as pessoas do plural? Primeira pessoa do plural. Nós praticamos. Segunda pessoa do plural. Vós praticais. Terceira pessoa do plural. Eles praticam. Percebam que todas as conjugações, ela só se altera no finzinho, ó, no finalzinho de cada uma delas. Então, o radical pratique permanece o mesmo de todas elas, certo? O que estão praticando aqui? Estão praticando esportes. Eu pratico esportes, vários esportes, né? Vôlei, basquete, handball, judô. Tu praticas esportes. Ele pratica esportes. Nós praticamos esportes. Vós praticais esportes. Eles praticam esportes. Então, lembrem-se, uma concordância verbal é quando o verbo concorda em número e em pessoa com o restante da frase. Todo esse conteúdo faz parte da nossa apostila. Leiam a nossa apostila, grifem as partes que vocês acharem importantes e anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Na segunda-feira, na nossa aula online, nós vamos realizar os exercícios sobre essa aula agora que vocês assistiram. Um desafio para vocês. Vocês devem ter percebido que o meu cursor se modificou durante a apresentação. Então, eu apresentei esse cursor. Também apresentei para vocês esse cursor e esse aqui. Todos os cursores que eu mostrei para vocês, eles pertencem a uma princesa da Disney. Todos os cursores pertencem a uma princesa da Disney. Vocês vão ter que me dizer lá nos comentários particulares a qual princesa pertence cada um deles. Então, a nossa aula está terminando agora. Fiquem atentos às nossas dicas e ao nosso desafio. Então, segunda-feira temos o nosso encontro. Um grande beijo para vocês e até segunda-feira. Tchauzinho!